Saudações, nossos caros telespectadores da TV Tiscam. Mais uma vez, na nossa programação, um amigo, uma conversa. Hoje vamos receber uma pessoa muito querida, uma pessoa talentosa, com muito trabalho, com muita experiência. Estou a falar da nossa psicóloga Valquíria Makini. A Valquíria, para além de psicóloga, ela é mãe também e desenvolve uma atividade muito importante, que é promover a moda africana. Portanto, ela tem uma página que ela faz esse trabalho, não é, sobre a promoção da moda africana. Depois a Valquíria vai falar isso com mais substância. E, portanto, eu quero agradecer a partir de já, não é, a presença da Valquíria. Valquíria Makini, seja bem-vinda ao TV Tiscam e vamos contar sempre consigo para próximas vezes. Seja bem-vinda, Makini. Obrigada, Laura. Obrigada ao convite da TV. É um prazer muito grande poder estar aqui neste momento e contribuir um pouco com a minha experiência. Como a Laura disse, eu sou Valquíria Makini, mas eu prefiro, ser chamada de Makini, até porque é o meu nome africano, que eu estou atualmente assumindo, literalmente, por uma conquista aí na justiça. E, como ela também falou, eu sou mãe de um jovem de 24 anos, Abayomi Kayode, sou psicóloga, atuo na área clínica e já atuei há muito tempo na área social. E hoje eu quero realmente poder trocar com vocês, compartilhar, trazer um pouco da minha experiência enquanto uma ativista também do movimento negro unificado aqui no meu município e falar um pouco da minha experiência também que eu vivenciei em Moçambique, precisamente na cidade de Pemba. Muito obrigada, Valquíria Makini. Bom, a Valquíria estava a dizer que é psicóloga e já foi para a África. Pode contar um bocadinho esse seu percurso profissional como psicóloga, assim também aquilo que a Valquíria fez em Moçambique. Tanto disse que estava em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, na capital Pemba, não é? Pode nos contar um bocadinho esse percurso? Sim, na verdade, chegar em Moçambique, na província de Cabo Delgado, em janeiro de 2003, foi a realização de um sonho, porque eu costumo dizer que os sonhos não envelhecem, não é? Então, meu sonho, desde quando eu comecei a participar do movimento negro unificado, era poder trabalhar enquanto psicóloga num país do continente africano de língua portuguesa. Então, eu tive a oportunidade, primeiramente, de conhecer Angola, que foi em 1989, na época eu ainda fazia faculdade, e somente em 2003 que eu consegui ir para Moçambique a convite de um padre que trabalhava com uma missionária leiga, Mana Laura, e lá eu pude participar de diversos projetos sociais. Então, eu trabalhava com crianças no Lar Esperança, trabalhava também com idosos, trabalhava com pessoas atingidas pela lepra, com mamãs que atendiam os bebês que vinham das aldeias. Então, o meu papel, na verdade, era atuar junto ao público que era atendido nesses centros sociais e também com os colaboradores, no sentido de dar formação para esses colaboradores, para esses trabalhadores desses diversos projetos sociais. E um outro projeto também que eu acabei trabalhando foi a Casa Thalita Kum, que era uma casa onde acolhia as jovens que vinham das aldeias,
jovens gestantes, com o intuito delas poderem realmente salvarem vidas. Então, essas jovens, elas tinham um acompanhamento até o nascimento da criança e também até as crianças ficarem ali com seus 4, 5 meses, dependia muito de caso para caso. Então, a Casa Talitha Kum, que significa menina levanta, era justamente para essa menina começar a gostar, a criar um amor pelaquela criança já no seu ventre. E era uma forma também dessas mamãs não praticaram um aborto, porque muitas vezes, quando elas engravidavam lá nas suas aldeias, as famílias não tinham recursos para ficar com essa jovem, que muitas vezes eram abandonadas pelos seus pais. Então, estar nesses projetos sociais, né, que me deram essa oportunidade, eu falo que Deus também contribuiu, né, nesse processo, foi para mim um privilégio muito grande de ter tido essa oportunidade e também a realização desse sonho. E lá também eu pude fazer uma retrospectiva, eu pude resgatar também um pouco mais a minha africanidade, a minha identidade, porque lá eu pude ver muitas situações que recordaram a minha infância, a minha adolescência. Então, eu estava ali me reconectando, na verdade, com os meus ancestrais. Então, eu costumo dizer que foi, depois da maternidade, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi ter tido essa oportunidade. Desafios, eu tive, claro, principalmente quando você fala da psicologia enquanto ciência, que existe para poder ajudar as pessoas, mas esse tipo de ajuda, não era o que eles buscavam num primeiro momento, não é? Então, quando se falava de ajuda, eles falavam, mas a mamãe vai me ajudar como? Só precisar de casa, comida, em casa eu não tenho o que comer. Então, foi algo que eu aprendi muito e precisei ter muito cuidado depois com essa linguagem, embora era esse o propósito da psicologia, mas essa ajuda, né, ela se tornou um pouco ali comprometida, até na adesão, muitas vezes, no dia a dia do atendimento, do serviço, por conta deles não entenderem que eles precisavam desse tipo de ajuda. Mas foi muito prazeroso para mim poder estar lá, contribuindo da forma que eu pude durante esses 2 anos. Foi 2003 e 2004. Muito obrigada pela essa explicação. Agora, eu gostava de saber as dificuldades que encontrou. Isso mudou alguma coisa no próprio seu trabalho, digamos assim? Ficou um tempo olhando o seu trabalho comprometido como psicóloga? Ou foi mais uma peça para dizer, olha, afinal, o meu trabalho aqui está mesmo para servir a essas pessoas, contanto com essa relação que teve? Na verdade, as dificuldades, de uma forma geral, elas me fortaleceram, não é? Claro que eu sentia a falta de mais colegas, não é? De uma equipe que talvez pudesse estar contribuindo ali para o fortalecimento do meu trabalho. Mas, assim, era o que estava colocado no momento, não é? Então, muitas vezes, eu precisei, por exemplo, ir a uma sala de aula para entender aonde que estava tendo ali uma dificuldade maior para a aprendizagem da criança, ok? Quando eu trabalhava com as pessoas, né, atingidas pela lepra, eu acho que foi meu maior desafio quando vinham essas demandas, não é, em relação a esses outros tipos
de dificuldade que eu, enquanto profissional, enquanto psicóloga, não ia poder atender. E eles tinham essa expectativa de uma pessoa que vem de fora, de poder ajudá-los. Mas essa ajuda, como eu disse anteriormente, ficava muito no campo financeiro, no campo da Sim, alimentação. E aí eu tinha essa limitação, mas também não era o meu objetivo ajudá-los com alimentação, nem com moradia, porque o projeto onde eu estava, que eles estavam inseridos, dava conta dessas demandas na medida do possível. E uma outra dificuldade também foi na Casa Azul, com as crianças que tinham uma deficiência, não é? Eram crianças, na sua grande maioria, que eram atingidas pela hidrocefalia. Então, uma criança especial, não é? Dentro da cultura, naquele período, da experiência que eu tive, também acabava sendo um grande desafio, porque não tinha aí um determinado valor atribuído àquela criança. Era uma criança, isso, né, de acordo com os relatos que eu ouvia também das mamãs, era uma criança que não daria um retorno para aquela família no futuro. Era assim, mais uma boca, não é? E muitas daquelas crianças que estavam na Casa Azul, elas nunca tinham passado por um atendimento médico. Então, nesse projeto a Mana Laura, ela foi lá na cidade uma das pioneiras a ter esse olhar para as crianças, não é, com essas necessidades. E aí, o meu grande desafio também foi buscar ajuda, orientação, na verdade, com colegas aqui do Brasil, principalmente quando eu vim de férias, entrar em contato com amigas que eram fonoaudiólogas para saber que tipo de trabalho poderia ser feito com aquela criança, no sentido de promover uma qualidade melhor de vida. O quadro, né, a situação, não iria reverter. Mas o que a gente poderia fazer para que elas não tivessem tantas perdas assim? Então, foi um grande desafio trabalhar também com esse segmento, não é? E também com as mamãs, que não tinham ali um olhar, não é? De que, olha, é uma criança também, é seu filho, vamos fazer isso, não é? Tanto com a mãe das crianças, quanto com as trabalhadoras, que para elas também era algo assim novo, estar em contato com esse público dessas crianças com essas deficiências. Mas foi muito significante também poder mostrar, olha, é uma criança, nasceu, né? E o que que a gente pode fazer para melhorar? Mas tinham crianças com 5 anos, com 11 anos, que nunca tinham sido atendidas por uma equipe médica. muito obrigada, Manja, esse esclarecimento, Makini, Valquíria Makini, com que estamos a conversar hoje nesta programação. Um amigo, uma conversa. Hoje estamos com uma amiga que está aqui a contar uma experiência que ela vivenciou em Moçambique como profissional, tanto da área da psicologia. Ela é psicóloga, nós já falamos disso no início, e ela encontrou todas essas dificuldades, todos esses problemas que ela acabou de falar aqui, toda a experiência que ela carrega daquele local. Valquíria Makini, vou lhe fazer uma pergunta. Diga-me, diante das dificuldades que encontrou, não é? Dificuldades e também a mentalidade de perceber ajuda, etc. Encontra alguma relação com a realidade tanto brasileira? Eu acho que se eu for fazer uma comparação, Laura, eu compararia essa realidade com o Brasil há muitos anos atrás.
não é? A nível, assim, da estrutura, das carências, das necessidades, não só a nível pessoal, mas a nível mesmo de políticas públicas, né? Mas vamos respeitar e considerar que a independência de Moçambique é muito recente ainda. Aconteceu em 1975. Sim. Então, quando o Brasil tinha seus 40 e poucos anos de independência, claro que nós não tínhamos a estrutura que a gente tem hoje. Por isso que eu falei que a experiência que eu tive lá me fez lembrar, assim, que hoje estou com 60 anos, e fez eu lembrar de quando eu era criança, das necessidades que tinham dentro da minha casa, a nível de alimentação, de vestuário, de acesso, não é? Então, eu saí de Moçambique no início de 2005, retornei em 2013, percebi que muitas coisas mudaram, mas ainda faltam muitas coisas, principalmente para essa classe social que está numa situação de mais vulnerabilidade, o acesso à educação, o acesso ao emprego. Então, você encontra uma mamã, não é? Como acontecia lá nessa minha experiência, que dizia assim: mana, hoje eu saí de casa e não tinha mata-bicho para o meu filho, o café da manhã. E essa mamã, ela durante o dia, ela trabalhava com qualidade, ela sorria, ela dançava, não é? E eu ficava assim pensando, como que essa mamã que saiu de casa sem dar mata-bicho para o seu filho consegue estar assim? E teve um dia que eu perguntei a ela qual era o segredo, como é que ela conseguia. E ela me falou, mana, a Mana Laura precisa de mim, a Mana Laura precisa do meu trabalho. Então, na hora que eu entro nesse quintal, eu tenho que ser profissional. Quando eu saio, aí eu pego novamente meus problemas. Porque eu falei para ela que aquilo para mim era uma lição de vida. Porque eu imaginava, se eu tivesse deixado o meu filho sem o mata-bicho, sem o café da manhã, que eu ficaria o dia todo mal-humorada, né? Quem não ficaria? Então, para mim também foi um aprendizado. Quando a gente fala de comparação, Laura, a gente às vezes não tem noção do que é ter dificuldade, das complexidades, de como lidar com essa dificuldade. Então, quando eu lembro desse relato dessa mamã, né, da mamã Deolinda, eu fico pensando, nossa, às vezes a gente que tem tudo, não é? Até entre aspas, porque mesmo nós que somos da classe média baixa, a gente não acessa tudo que tem no Brasil, né? Porque também tem essa discrepância. Às vezes a gente se estressa por muito pouco. Quando eu lembro desses relatos, eu falo, nossa, como que a gente reclama? Então, se a gente for comparar, acho que eu tomo um pouco desse cuidado, porque a gente costuma dizer, não é? Que nós temos tudo. É como se lá não tivesse nada. Mas essa força, essa resistência das mulheres, para mim, é ter tudo também. Agora, vou lhe fazer outra pergunta, Makini. Estava aqui a falar sobre o seu resgate, não é? Da sua africanidade quando foi para Moçambique e vivenciou toda aquela experiência, teve lições de vida. Agora, eu queria perguntar, Makini, entrou no movimento negro unificado por causa desta sua experiência africana? Ou acha que é importante, como negra brasileira, uma afrodescendente, não é? Fazer parte deste movimento? Na verdade, eu iniciei no movimento negro na década de 80. Eu não tinha ainda toda essa
esse conhecimento, não me apropriava tanto dessa questão da minha africanidade. Quando eu iniciei, era mais por uma questão realmente de reparação, de discutir direitos, de políticas públicas. Através do movimento é que eu fui me redescobrindo, inclusive passei a saber, não é, que existiam países, não é, no continente africano que falavam a língua portuguesa dentro do movimento negro. Né? Na época eu atuava em Carapicuíba, hoje eu moro, né? Eu sou de Osasco, São Paulo, então eu não tinha toda essa noção, mas o movimento me permitiu ter esse amadurecimento, ter esse conhecimento e fazer de uma forma assim intensa essa busca. Tanto é que eu costumava dizer que o primeiro amor a gente nunca esquece. O primeiro país que eu comecei realmente a fomentar um pouco mais de contato foi Angola, e foi o primeiro país que eu conheci, não é? Então, através do movimento negro, eu me lancei também esse desafio. Eu tenho que conhecer esse país. Como? Tem um país africano que fala a língua portuguesa e que eu não conheço. E foi quando, né, depois de muita luta, depois de muita batalha, eu consegui ir para Angola em 89. Então, lá em Angola, diante também de todo o universo, né, da cultura, dos tecidos, que eu realmente comecei a pensar em empreender. Mas um sonho que não foi possível naquela ocasião, não é? Mas que ficou ali no forno, porque eu tive outras prioridades e também estrutura, não é mesmo? Em que eu pude concluir isso somente em 2018. Né? Então, essa luta do movimento negro, eu acho que ela é fundamental para todos os negros e negras e para aqueles também que se consideram pardos, porque não tem ainda essa concepção da negritude. Eu acho que o fato de terem outras denominações, o pardo, o mulato, que nós, né, a gente abomina o termo mulato, faz com que também a própria população negra brasileira fique um pouco mais fragmentada, se divida, porque muitas pessoas que são negras, de pele mais claras, elas não se consideram, elas não têm essa noção ainda, não tiveram ainda esse grau de amadurecimento. Então, é importante a gente saber, não é, do nosso lugar de fala, né, de pessoas negras, e lutar por isso, porque a injustiça ela é muito discrepante. Então, é fundamental. Eu posso não colher frutos dessa minha luta, mas eu não posso pensar só em mim, porque eu tenho filho, eu tenho sobrinhos netos, e tem toda uma comunidade, né, também no meu entorno, que vai poder colher frutos dessa minha luta. Assim como, se eu estou aqui hoje, Laura, podendo dialogar contigo, é porque lá atrás, né, os nossos antepassados também lutaram e deixaram alguma coisa para que a gente pudesse dar continuidade. A luta não começou agora. Nós sempre estivemos em luta, né? E muitos morreram por conta do nosso ideal, da nossa causa. Então, eu acho fundamental essa militância, esse resgate, você saber de onde você veio, mesmo não sabendo o país. A gente sabe que a gente veio do continente, do país nós não sabemos. Então, vamos trabalhar em cima disso, da africanidade, da negritude. Muito obrigada, Maquine, muito obrigada mesmo. Olha, eu vou lhe fazer uma pergunta, não sei se estou a provocar, vou provocar, mas a gente sabe, mesmo no mundo lá fora, que Brasil tem problemas de racismo, quer dizer, não é Brasil somente, mas
no Brasil tem essa imagem, não é? Da diferenciação de cores, não é? Negro, branco, depois os negros parecem os mais desfavorecidos, etc. Eu queria que a Makini falasse um bocadinho como uma mulher negra, não é? Brasileira, dessa sua, sim, do seu dia a dia como mulher, como é que é aceite? É uma psicóloga, não é uma profissional. Como é que esta mulher negra brasileira é recebida, não é, com o seu trabalho no dia a dia, na sua sociedade? Como é que é? É importante, né, a sua pergunta, claro que não deixa de ser uma provocação, mas ok, adoro. Não é fácil, Eu queria mesmo não é provocar a fácil. Makini, não é? Não é fácil ser mulher negra, não é, nesse país, porque a mulher negra, ela está sempre na invisibilidade, né? O povo negro está sempre na invisibilidade, mas a mulher tem esse acréscimo, né? Porque as pessoas querem uma dupla discriminação, né? Acho que tem mais, é mulher, negra, periférica, pobre, não é? Então, assim, é como se a gente não existisse muitas vezes, não é? E aí, no campo profissional, acho que tem dois lados. Tem as pessoas que buscam profissionais negros, buscam profissionais negras, pessoas negras, por elas entenderem que essa profissional, como é a experiência que eu tenho, vai entender melhor a dor dela, porque ela não vai precisar ficar explicando aquilo que ela sofre a nível de discriminação, de desvalorização, porque uma pessoa não negra não vai entender. Ela pode imaginar, agora entender, ela não vai entender. Então nós temos nós somos protagonista dessa pauta, não é? Então quando a gente fala uma pessoa que chega até a mim no consultório e que fala, né, dessa dor, da discriminação, da invisibilidade, da desvalorização, eu tenho esse entendimento, que eu já passei por tudo isso. Passei e passo, né? Eu continuo aqui, não é? E isso é uma coisa bem bacana, de eu poder contribuir, porque, na verdade, Laura, quando eu optei em fazer a psicologia, a princípio, era realmente para trabalhar em Angola com os mutilados de guerra. Porque foi uma descoberta muito simultânea, não é? Daquilo que eu queria fazer e dessa descoberta do país africano de língua portuguesa. Então, eu não pensava, a princípio, na área clínica aqui no Brasil. Eu tinha esse foco. Quero trabalhar lá, eu tenho que ajudar as pessoas que já estão sequeladas fisicamente, então eu pensava de ajudá-las na parte psicológica. O que não aconteceu, eu não consegui ter oportunidade em Angola, mas também não desisti, como eu disse anteriormente, os sonhos não envelhecem. E aí, eu tive, então, aqui essas oportunidades e sempre trabalhei na área social. Também já fui conselheira tutelar aqui no meu município durante 7 anos e trabalhei também em projetos sociais, em abrigos, que eu também consegui me realizar Desculpa, enquanto Makini, profissional. desculpa, todos esses projetos sociais têm a ver com a questão negra ou são projetos sociais, digamos, abrangentes? Esses projetos são abrangentes, mas quem é que está nesses lugares? Você vai para um abrigo, 90% da população dos abrigos é a população negra. No conselho tutelar, o público majoritário que eu atendia era o público negro, dessa criança que estava sendo ou agredida pelos pais, ou que estavam numa evasão escolar, era o público negro. Então, assim, questões sociais
acaba tendo, né, majoritariamente, esse público. Então, não era um público que estava lá, atendimento a crianças negras, a crianças, mesmo no conselho, é uma coisa global. Mas esse recorte, né, quem é que chegava mais, quem é que acessava mais o serviço? Era o público negro. Então, às vezes eu ouvia, né, das famílias, que bom encontrar aqui uma profissional negra, que também vai entender aquilo que eu passo na minha casa. Elas não estavam sujeitas, quando atendidas por mim, a julgamentos, não é? A cobranças, porque tinha ali uma empatia de entender. Então, se uma mamã era denunciada porque ela deixava o filho em casa, porque ela precisava trabalhar, mas o filho com os cuidados, com toda uma alimentação, né, toda uma logística, como é que eu, que também tinha deixado o meu filho em casa com 7 anos de idade, sozinho, como é que eu ia punir essa mãe? Percebe, Laura? Então, o projeto não era específico, mas o público que acessava esses serviços era o público negro, entende? Sim, Então, por um outro entendo. lado, Sim. desculpa, por um outro lado, existiu também alguns desafios no consultório, de pessoas de não acreditarem, não é? Eu tive esse desafio. Nossa, mas eu estou com você, eu estou com a senhora, porque realmente a senhora é muito boa. Ou seja, né, se eu não fosse, se eu fosse uma profissional branca, talvez eu não ouviria isso dessa pessoa. Então, parece que estão sempre os não negros, né? Duvidando da nossa capacidade, Pois, duvidando do nosso potencial. associar o conhecimento com a cor da pele, não é? Sim. Pois. Nossa, mas e eu também já ouvi assim, nossa, mas você é psicóloga? Você, você fez faculdade e tudo? Sim, eu fiz faculdade. Então, a gente passa por isso enquanto mulher, enquanto negra, não é? Respondendo aí a sua pergunta. É um desafio grande e eu sempre penso é, que a gente tem que continuar lutando, mesmo que a gente não colha frutos dessa luta, mas alguém com certeza irá colher. Bom, aqui nós poderemos continuar aqui falando sobre essa sua experiência, etc., de mulher negra, mulher que teve esse desejo de voltar às suas origens, África, mas o nosso tempo é limitado, portanto, vamos passar a falar de outras coisas, vamos falar da moda agora, vamos falar de arte, de cultura, podemos Tá falar bom. isso. Eu sei, eu já visitei a sua página lá no Instagram. Portanto, a Makini, para além de tudo isso que a Makini disse, como profissional, como mãe, como ativista do movimento negro unificado na cidade dela, ela também promove a moda africana, como eu disse antes. Portanto, Makini, como é que surge esta ideia, não é, de começar a trabalhar com as peças, com a arte, com tudo que é cultura africana? Pode nos contar um bocadinho? Sim, mas é importante também, né? Eu sempre gosto de frisar, Laura, que o resgate da africanidade, para mim, ele faz parte de um todo, não é? Por isso que Bem, quando eu entrei no movimento negro, que lá também eu descobri os nomes africanos, eu comecei a me apaixonar pelo todo. E por isso que o meu filho tem nome africano, não é? O nome dele é Abayomi Kayode, da cultura Yorubá, da Nigéria. Então, para mim, o resgate da cultura é das mais diversas formas. A questão da moda é mais um item, que quando eu fui para Angola, né, como eu disse anteriormente, em 89, eu me deparei com aquela cultura, né, diversa que nós não temos aqui, e eu fiquei muito incomodada. Como assim?
né? Lá eu me vi, lá eu me identifiquei. E passei, então, a fazer o uso de roupas, de acessórios afro. Tanto é que eu sou uma pessoa, eu costumo dizer, que eu não uso calça jeans, já tem mais de 20 anos. Não consegui mais. Para mim, a questão da identidade, aquilo que me representa, é realmente a questão da africanidade, não é? E aí eu comecei, então, a sonhar, a idealizar, né? Trabalhar com a questão da moda, ser uma empreendedora, mas enquanto eu não pude colocar esse sonho, né, em prática, eu comecei a fazer o uso, então, das roupas, comecei a divulgar os nomes africanos para que as pessoas pudessem adotar, não é? Tanto é que na minha família tem aí a Luana, tem a Dara, e o meu filho tem irmãos que também têm nomes africanos, é o Rossani, o Rodari, o Faiola. Na minha família, eu também tenho já sobrinhos netos com nomes africanos. Então, isso para mim é resgate. A moda ela veio fazer parte desse processo, mas ter o nome, para mim, é uma questão de identidade. Aí as pessoas questionam, mas por que você nasceu aqui no Brasil? Você não é africano, então é isso, não é? Porque os nossos antepassados chegaram aqui escravizados. Eles não pediram para vir. Então, eu penso que fazer isso é resgatar, é voltar ali um pouco para o útero da terra-mãe. E aí surgiu realmente esses. Acho que é uma ideologia, não é? Acho que vai até um pouco além do sonho, sabe? É trazer para o meu dia a dia aquilo que realmente me pertence, aquilo que tem a ver com a minha história de vida e que foi negado, que foi, na verdade, uma cultura que tentaram assassinar. E que hoje, assim como eu, tem muitas manas e manos, né, trabalhando nesse resgate, né? Felizmente. É um pouco disso, e foi assim que surgiu, Laura, a ideia. É para resgatar aquilo que tiraram de nós quando nossos antepassados chegaram aqui no Brasil. Tiraram de uma forma muito violenta, né? Toda a nossa cultura, separando, né? Mães dos filhos, né? Marido de mulher, disseminar uma família. Então, acho que a gente tem que fazer isso, mesmo que a gente não consiga juntar todos esses pedacinhos, entende? E agora, Makini, quais são as peças com que a Makini trabalha nessa sua atividade? Na verdade, a Makini Moda Afro trabalha com a questão da moda feminina e masculina. Então, são roupas, acessórios, desde brincos, colares, é, vestidos, não é? E também tecidos. Inclusive, eu tenho aqui alguns tecidos que eu vou aproveitar para estar mostrando, porque o tecido, você tem aí a opção de dar destino para as mais diversas peças, como O Makini, a Makini está agora com uma capulana, não é? Seria essa a expressão que se usa em África, não é? Esses panos que servem para, tanto as mulheres usarem, como eu pus também, está lá na parede, chama-se Isso. capulana, não é, Makini? Não é isso? Isso, capulana, e que Pois, você pode usar para fazer tanto uma roupa, você pode sim, usar para uma decoração, você pode sim. usar para fazer uma, sei lá, uma cortina, uma toalha de mesa, ou mesmo usar também, que é muito comum, né? Essa peça que eu acabei de mostrar e essa também, elas são de Moçambique. Ah, É utilizado muito também em ritos de iniciação, não é? Na saída do rito, sempre a mamã escolhe ali a capulana, e essa capulana, ela é oferecida também para as mamãs que vão participar desse dia, nesse ato, né? Então, por exemplo, o Dia da Mulher Moçambicana, não é? É escolhido também
qual a capulana que vai ser utilizada nesse dia. Aí todas as mamãs utilizam a mesma capulana, elas fazem vestidos, sempre também com um pano na cabeça. Olha essa capulana aqui. Essa aqui veio de Angola, né, Muito que fala do linda. dia 8 de março, do Dia Internacional da Mulher. Certo. Então, a capulana é bacana por conta disso. As mamãs também usam para segurar os Os bebês. bebês, portanto, são versáteis, não é? Sim, a finalidade são várias. Essa aqui é também de Angola, essa macaca é um tecido assim muito conhecido e muito utilizado também. Então, a Makini ela trabalha com essa opção também, né? Só da adquirir um tecido, porque aí a pessoa faz aquilo que realmente ela tem Que é. mais interesse. Os tecidos, portanto, as capulanas que a Máquina acabou de mostrar, estão disponíveis na sua casa. Quem precisar, por exemplo, adquirir uma peça, como é que faz? A pessoa, sim, através da nossa página e também através do Elo 7, ela pode fazer a compra e a gente encaminha via correio. Certo. E é só mesmo capulanas ou tem outros objetos diferentes, outros itens diferentes da capulana? Por exemplo, camisete, a Makini falou também de pegas de cabelo, por exemplo, brincos. Vocês têm brincos, colares, por exemplo, vocês Tem têm esses brincos, itens? colares. Eu tenho aqui, ó, esses prendedores de cabelo. Esses aqui são bem interessantes porque é da arte Maconde, né? Eu Certo. trouxe também lá de Pemba, né? Como eu falei anteriormente, que foi onde eu morei por 2 anos. E a arte Maconde, eu falo que realmente é uma arte, não é? Assim como, aproveitando para mostrar essa peça, não é? Também é arte Maconde. São os Macondes, não é? Que produzem. Então, nessa peça, por exemplo, ó, é uma mamã, tá? É uma mamã gestante. Ela está carregando aqui um cesto. É uma mamã que está com a criança também. E essa mamã também carrega um filho nas costas. Então, eu fico pensando na diversidade, no papel. Eu acho que aqui é um exemplo bem explícito, bem nítido da mulher que está no campo, que está na aldeia, dessas mulheres que eu encontrava no dia a dia lá em Pemba. Portanto, Com podemos essa dizer que está a retratar responsabilidade. a vida diária de uma mulher, digamos, rural moçambicana. Obviamente, Sim, sem generalizar, não é? ok, sem generalizar, é verdade, mas a maioria das mulheres com as quais eu convivia no dia a dia tinha assim, esse perfil, que ela não estava apenas com uma criança, estava ali com um cesto e muitas vezes com um balde de água, porque nas Sim. suas casas não tinha água e essa mamã precisava ir no poço pegar água, não é? Então isso para mim representa a maioria das mulheres com as quais eu convivi. Mas é sabido que tem pessoas numa outra condição e que não têm essas atribuições, que já chegaram numa condição financeira que elas podem ter aí, acessar, não é? Outros serviços, tem água em casa, exercem um outro tipo de trabalho, enfim, não generalizando realmente, como você falou, né? E aqui Pois. eu tenho também que não é Maconde, não é? Essa peça ela é de Angola, é o Pensador, que é o símbolo da cultura nacional de Angola. Então, Certo. foi uma peça que eu também me apaixonei, e eu tenho aqui na minha casa diversas peças que retratam um pouco aí da cultura desses dois países. Eu falo de Angola e de Moçambique, que é os países que eu tive um pouco mais de De conhecimento, de contato. aproximação, mas eu quero conhecer todo o continente. Será muito bom. Bom, de fato, Gostaria. a Makini trouxe aqui uma, digamos, uma realidade do dia a dia da maioria das mulheres africanas, moçambicanas, pelo menos. Porque digo a maioria,
de acordo com alguns dados muito recentes, a maioria da população moçambicana vive em zonas rurais. E nessas zonas rurais, a vida o exemplo, é esta estátua que a Makini acabou de mostrar, mulher que está sobrecarregada com trabalhos não só domésticos, mas também do campo, de cuidar dos filhos e de tudo, de cuidar toda a família. Portanto, esta imagem é muito representativa, não é, retrata muito da vida da mulher moçambicana até hoje, não é? Até hoje. Claro, a Makini ressalvou aqui que não é toda a população, mas a maioria, porque são 70% da população moçambicana que vive ainda em zonas rurais. Makini, essas peças estão à venda? Essas que acabou de mostrar agora? Tem algumas peças idênticas que estarão à venda? Tenho sim. Não está nem disponível no meu Instagram, né, na loja, mas Qual eu é, tenho qual sim. é, qual é o nome da página do Instagram da Makini? É @Makini Moda Afro. Ok. Portanto, @Makini Moda Makini, Afro. isso. Pronto. Quem tiver interesse é só acessar. E para as pessoas que moram em Osasco, ou mesmo em São Paulo, a gente sempre combina de entregar no metrô, na estação de trem, que facilita muito também para as pessoas. E para quem não está no estado, tem esse serviço realmente que a gente envia através dos correios. Bom, Makini, nós estamos a chegar ao final da nossa conversa. Gostaríamos de ter mais espaço, não é, mais tempo para falarmos de mais coisas. Makini, quer falar alguma coisa que se calhar deixamos aqui de fora, só mesmo para nestes últimos minutos da nossa conversa, dando nesta programação, um amigo, uma conversa, uma amiga, no caso, uma conversa de hoje? Acho que, mais uma vez, agradecer, né, essa oportunidade. Eu gostaria de falar muitas coisas, mas eu sei que o nosso tempo é limitado, mas dizer que, para você que está nos assistindo, pensar um pouco na sua identidade, da onde você veio, e de fazer também essa busca pela sua africanidade, não é? Você que teve a sua cultura assassinada, não é? Que os nossos antepassados não eram escravos, eles foram escravizados, não chegaram aqui por uma opção, muito pelo contrário, e de buscar também conhecimento de que a África não é um país da fome, não é o país da guerra, porque aqui também a gente está em guerra, né? A gente está em guerra aqui, né? O continente africano, ele tem muita riqueza, riqueza que a mídia não mostra, mas que a gente pode buscar. E ser negro, ser negra não é uma vergonha, não é? Nós temos a nossa história, nós temos a nossa cultura, então a gente tem que buscar. A gente não pode ficar esperando que a mídia apresente, que eles não vão fazer isso porque eles não têm interesse, não é? Então, assim, é ter orgulho de ser negro, de ser negra, e ter também, se desafiar, né? Aquilo que eu disse, o sonho ele nunca envelhece. Então, que tal você conhecer um país do continente africano? A sua história vai mudar a partir daí. Essa conexão, sabe, com o continente, com a terra-mãe, faz também muita diferença. É comum as pessoas me perguntarem o que eu comia lá em Moçambique. Eu comia de tudo. Eles não passam fome. Existe uma carência, às vezes existe uma dificuldade de você acessar determinados alimentos devido à condição financeira, como aqui também. Como aqui também. Aqui tem muitas pessoas que não conseguem acessar o alimento básico. Então, eu acho que nós temos aí como desafio quebrar alguns paradigmas, não é? E buscar realmente conhecimento referente à nossa cultura. Isso nos fortalece, isso eleva a nossa autoestima. Acho que é esse o meu recado
para todos e todas e todos que estão nos assistindo. Muito obrigada, Valquíria Macchini. Aqui fica um apelo, um desafio da Macchini. Bem, e, mais uma vez, aos nossos caros telespectadores, ficamos por aqui e até a próxima, nesta mesma programação. Até a próxima, obrigada. Até.